Liga aí, pessoal. Pessoal, eu vou mostrar aqui a vocês um detalhezinho aqui sobre esses motor aqui, ó. Tá vendo? Tô com esse motor é de um forrageira triturador desse Trap TRF 400. Todos os dois são delas, tá vendo? Trap TRF 400. 3CV, todos os dois cavalos são 3CV. Vou mostrar aqui um detalhezinho para vocês verem aqui. Deixa eu pegar aqui um paquímetro aqui, só para eu mostrar a vocês um detalhe dos motores. Todos dois são 3CV. Vou mostrar as etiquetazinhas de especificação de vocês, para vocês verem. Só um detalhezinho aqui. Ó. Aqui é o CV aqui, ó. Aí a referência dele tá em watts, 2500 watts. Tá vendo? Esse outro aqui, deixa eu dar uma olhadinha nesse daqui. Esse outro aqui, ó, na etiqueta também tá a mesma coisa. Ó, 2500 watts para duas tensões. Então você vê que eles são as mesmas potências, porém o ferro deles são diferente. Esse aqui é tipo redondo. O desse aqui é que nem meio quadrejado. Tá vendo? Aí eles mudam aqui um detalhe devido os ferros não serem idênticos. Muda um detalhe aqui no comprimento dos ferros. Vou mostrar aqui a vocês aqui. Ó. Esse daqui tá aproximadamente para 100 milímetros aqui no paquímetro. Igual a 10 centímetros. Ó. Tá vendo? 100 milímetros. Esse daqui os 100 milímetros. No caso os 10 centímetros, que é o mesmo que os 100 milímetros, o que é que fica? Tá vendo? Tanto de espaço. Então esse daqui na verdade tem 80 milímetros. Ó. Ainda não chegou ainda 100%. Chegou agora. Está com aproximadamente 80 milímetros. Então esse ferro aqui estatou 80 milímetros. Esse daqui 100 milímetros. Só muda esse rebaixozinho que tem nele. As potências são iguais, 2500 watts. 2500 watts. É um detalhe que tem nesse e que esse não tem, que é os canal. Os canal desse aqui são todos do mesmo a mesma profundidade. Esse aqui tem 8 canais mais rasos. Ó. 1, 2, 3, 4. Ó. Desfocou um pouquinho a câmera. 4 canais mais rasos de um lado, 4 do outro. Esses canal mais rasos, normalmente dentro deles é colocado os passes 10 e 12 da bobina auxiliar. Então digamos aqui, ó, nesses dois extremos aqui, passe 12, passe 10 da bobina auxiliar, lembrando. Aí passe 6, passe 8 na verdade, e passe 6. E a principal fica nesses extremos aqui, ó. Passe 6, 8, 10 e 12. Então esses canal mais raso é para colocação dos passes 10 e 12 da bobina auxiliar. Então é só esse detalhe na questão que eu queria mostrar a vocês. Vocês observam que são dois estator totalmente diferentes. É as questão de comprimento deles aqui, ó. Um com 100 milímetros, outro com 80. Mesmo motor com mesma potência. Esquema elétrico são idênticos? Não, eles não são 100% o mesmo esquema. Muda pouca coisa. Eu anotei eles, os dados desse e anotei do outro. Na verdade desse aqui eu já tinha anotado. Então tem uma diferencinha na quantidade de espiras, bitola de fio. Eles vindo original tem uma diferençazinha, mas eu faço eles quase que o mesmo esquema elétrico. Então já tenho anotado ali. Tem esse motor com 1.5 CV, 2, 3 CV. O esquema elétrico de 1,5 e o de 2 é o mesmo esquema elétrico. Do de 2 e o de 3 também dá o mesmo esquema elétrico. Ou seja, eu tenho eles todos anotados ali. Esquema elétrico do de 1,5, do de 2 e do de 3. Esse de 2 e de 3, que no caso esse aqui é o de 3, eu faço o mesmo esquema elétrico do de 2 nesse, que é o de 3. Como também faço o mesmo esquema elétrico desse daqui de 3 no de 2. Ficam as mesmas potências, você não percebe nada, funciona a primeira qualidade.
Também o esquema elétrico do de 1,5 faz no de 2. O do de 2 dá para fazer no de 1,5. Então você vê que dá para fazer tipo um balanceamento. Os ferros são quase a mesma coisa. A profundidade de canal originalzinha, a quantidade de espiras muda bem pouca. Então eu tirei os esquemas original, analisei a quantidade de espiras, bitola de fio, fiz um balanceamento para mim salvar o esquema elétrico deles. Quando eles chegam para mim, que eu falei, é o de 1,5, eu faço com o mesmo esquema do de 2. É um de 2, eu quiser eu faço com o de 1,5. Porém eu prefiro fazer isso. O motor é de 1,5, eu faço com o esquema elétrico do mesmo do de 2. É um de 2, eu faço ele com do mesmo do de 3. E o de 3 continua o esquema elétrico do de 3. Então, esquema elétrico desse daqui, que no caso é 3CV, eu uso o de 3CV. Se chegar um de 2CV, eu faço o mesmo esquema elétrico desse de 3CV. Se chegar um de 1,5 CV, eu já uso o esquema elétrico do de 2CV. Lembrando que esse daqui só não dá para fazer o mesmo esquema elétrico devido à quantidade de espiras desses canais mais rasos não caberem. Devido a ter esses canais mais rasos, não cabe a mesma quantidade de espira que dá auxiliar. Então ele diminui um pouco. Mas eu não testei ainda, mas eu acredito que até caiba. Mas então, pessoal, era isso que eu queria mostrar a vocês, esse detalhezinho. Já viu, o cara tá iniciando, se depara com essa situação aqui, já fica sem entender. Às vezes na remoção desse fio não observa esse detalhe, ó. Só vai perceber isso quando vai colocar no canal, quando vai colocar os fios, na verdade. Que tem uns canal mais rasos, não sabe mais onde é o lado desses canal, quem é que é as bobinas, se isso é principal, se é auxiliar. Então lembrando aí, fica as bobinas auxiliar aqui de passe 10 e 12. E esses outros é toda a mesma profundidade dos canal, não muda. Eu ia medir o peso desses ferros, mas alternei que esqueci. Ver se eles têm o peso parecido, porque eu sei que o outro aqui é redondo, ó. Esse redondo aqui certeza tem mais ferro assim na questão de... Devido a esse daqui não ter essa base que não ser redonda, ser plana, então certamente falta muita chapa de ferro aqui, falta muita chapa aqui, ó. E aquele outro ali não falta porque é todo roliço. Só que esse aqui é bem mais comprido, ou seja, ele falta aqui, ganha nesse espaço aqui de comprimento. Já aquele outro ali, devido a ser redondo, ele é todo completozinho, só que ele é curto. Então eu acredito que ele seja o mesmo quantidade de ferro. Quando eu estiver montado, se eu me lembrar, quando eu estiver com as bobinas, eu faço apesar que não vai dar tão certo, mas eu tento fazer o peso deles com as bobinas. Por que não dá certo? Porque depende do tamanho das bobinas. Então, como esse daqui é quase o mesmo esquema elétrico desse, ó, esse daqui e esse são quase o mesmo esquema elétrico, muda pouquíssima coisa. Como esse tem mais ferro, as bobinas desse aqui vão ser maior. No que as bobinas é maior, pega mais fio. É como que você vai fazer o círculo lá por fora e volta. Então esse aqui vai pegar mais fio do que esse daqui, ó. Porque esse tem o ferro mais estreito, então as bobinas não precisam ser tão longas para que circule os canal dentro do estator. Já esse vai pegar um pouco mais de fio. Então certamente depois de rebobinado, eles terão um pouco mais de peso. Esse aqui terá mais fio de peso, em questão de peso, do que esse. Apesar que como eles são em fio alumínio, a quantidade, o peso, digo assim, não seria tanto. Já se fosse em cobre, daria uma diferença significativa, viu? É o mesmo motor, a mesma potência, porém isso aqui daria mais fio devido o comprimento das bobinas ter que ser mais longo para ir e voltar nesse ferro estator. Na verdade dá 2 centímetros de comprimento, esse daqui, ó, 80 milímetros e 100 milímetros, esse daqui 100 milímetros. Então 2 centímetros de comprimento. Então você faz aqui, vamos dizer, se ao todo esse motor deu vamos dar como exemplo 200 espiras, vai ser 200 vezes 2 centímetros a mais que eu estou adiantando minhas espiras aqui, olha. E ainda sem contar o círculo que é aqui na final aqui de fio. Então você vê que daria muito fio em comparação ao outro, viu? Mas tamo junto aí.